Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula aí de redação. Hoje a nossa temática é o texto descritivo, certo? O texto descritivo, como o próprio nome já diz, né, ele faz descrição de alguma coisa. E dentro até mesmo dessa definição, a gente deve estar se perguntando, né? O texto descritivo, será que ele também pode aparecer num texto narrativo, né, que foi um gênero que, inclusive, nós estudamos? Realmente ele pode aparecer, ok? Mas é importante que a gente estude um pouco sobre a diferença dos dois, para que no momento em que você estiver lendo um texto narrativo, você passe a observar também o que prevalece mais nesse texto. Será a narração ou será a descrição, né? Por isso que é interessante a gente aprender cada um desses gêneros, dessas tipologias. Okay? Então, aqui a definição ela é bem básica, realmente. É um tipo de texto que envolve a descrição de algo, né? Seja a descrição de um objeto, de uma pessoa, de um animal, lugar, acontecimento, até mesmo a intenção ela pode ser descrita, certo? E até impressões que você pode ter sobre um lugar, sobre uma pessoa, né? A descrição também de qualidade de algo, né? Então, geralmente o foco do texto descritivo é apresentar características de pessoas, de objetos, de paisagens, né? Até mesmo de situações simples, seja em um determinado até período de tempo. Dentro das características do gênero descritivo, nós temos o predomínio dos substantivos, tanto concreto quanto abstratos, né, voltado mais para emoções, sentimentos, mas realmente o que predomina a descrição são os adjetivos, né? Então, a gente tem muito essa adjetivação, né, esse detalhamento. E os adjetivos você sabe muito bem, é quando eu descrevo a característica de alguém. Então, quando eu falo, por exemplo, Luana é bela, bela seria o adjetivo, porque é uma característica para Luana. Da mesma forma que se eu colocasse Luana é zangada, zangada também seria o meu adjetivo para a descrição, ok? Então, nós temos muito detalhamento, nós temos dentro de um texto descritivo verbos ou no presente ou no pretérito, no passado. Também essa questão é muito frequente. Dentro dessas características, né, que eu falei, né, de muita adjetivação, muito detalhamento, nós temos aqui um exemplo bem claro de um texto descritivo. O exemplo diz, né, meus cabelos eram muito bonitos, de um negro quente, acastanhado nos reflexos, caíam pelos meus ombros em cachos gordos, com ritmos pesados e molas de espiral. Então, observe que nesse texto, Tempo de Camisolinha, do Mário de Andrade, nós temos uma descrição detalhada dos cabelos, de como é que eram esses cabelos. Então, dentro dessas características, vocês observam como ele descreve os cabelos, né? Diz que os cabelos são bonitos, vai escrevendo, o cabelo ele é bonito, ele é um negro quente, acastanhado nos reflexos, é um cabelo que vai caindo pelos ombros, né? Em cachos mais gordos, né? Mais grossos, num ritmo mais pesado, como se fosse uma mola de espiral. Então, além mesmo do detalhamento, há muitas descrições que nós observamos uma certa comparação. Então, observem aí que as comparações, ele refere-se o cabelo a cachos, né, os cachos do cabelo a molas. Então, há também muita presença da comparação, ok? Então, aqui são tipos de textos descritivos que nós podemos ter. Então, a gente pode ter um texto em que há a descrição de um objeto, ou um texto em que pode ter a descrição de seres humanos, né, seja fisicamente ou seja psicologicamente. A gente pode ter a descrição de uma paisagem, né? Nós vemos muito isso em textos de literatura, e a gente também pode ter descrição de fatos científicos, certo? Eu coloquei só um exemplo dessa descrição de fatos científicos para que vocês tenham consciência de que, por exemplo, em uma prova até mesmo de SPAES, vamos supor assim, você pode ter uma questão em que há um texto descritivo em um fato científico, ok? Então, aqui ele coloca no exemplo, o genoma é um conjunto simples de cromossomos de uma célula, cariótipo é um conjunto formado apenas de um cromossomo de cada tipo.
no ser humano, o genoma ele é constituído de 23 cromossomos diferentes. Então, ele está descrevendo um fato científico. Então, ele está dizendo que esse genoma ele é composto, no caso, de uma simples célula cariótipa, ele é formado apenas de um cromossomo de cada tipo, e cada genoma ele é constituído de 23 cromossomos diferentes, então ele está descrevendo este fato científico relacionado ao genoma, certo? Então, é o único texto descritivo que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque às vezes na leitura do texto pode passar desapercebido e a gente, não pode ser um texto científico. Aliás, não pode ser um texto descritivo porque ele é científico. Muitos textos científicos eles podem ter esse detalhamento. Aqui é um apanhado geral, né, do texto. Nós vamos ter esses dois tipos, né, do que pode ser uma descrição subjetiva e do que pode ser uma descrição objetiva. Então, vamos lembrar aqui, né, que geralmente uma descrição ela pode muito bem descrever a pessoa tal qual como ela é, mas há descrições que podem descrever sentimentos, sensações, né? Então, nós temos o primeiro tipo de descrição, que é a descrição subjetiva. Ela vai descrever algo, mas, na verdade, com a visão do autor, né? De quem exatamente... de quem imagina como é que seria essa pessoa, esse algo que ele quer descrever. Então, é tanto que ele coloca aqui os exemplos que são os textos literários, né? Que geralmente têm impressões dos autores, ok? Se eu fosse, por exemplo, colocar uma impressão que eu tenho de alguém, eu posso descrever essa pessoa, subjetivamente falando, do modo como eu vejo ela. Mas você pode ver essa pessoa de outra maneira. Você pode descrever essa mesma pessoa de outra maneira. Então, para muitas pessoas, eu sou de um jeito. Já para outras, eu sou de outro jeito. Então, há muito essa descrição subjetiva. A descrição objetiva aqui, né, ela descreve tal qual é, né, no nosso real. Ok? Dentre os exemplos aqui eu coloquei os retratos falados, né, os manuais de instrução, né, os verbetes de dicionário, que na verdade é as definições, né, que vocês têm nos dicionários e enciclopédias. E aqui ele coloca uma descrição do que poderia ser uma descrição subjetiva. Então, um trechinho mesmo do livro O Primo Basílio, do Autor Eça de Queiroz. Ele colocava assim: ficar assentado à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça da pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha uma brancura tenra e láctea das louras, com o cotovelo encostado dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Então, observe que nós temos aqui uma visão muito particular, né? Essa impressão muito particular do autor. Então, olha o modo como ele descreve, a maneira em que ele observa a menina, o modo como ele observa os botões da roupa ou do bordado dessa menina. Observe a impressão que ele tem de como é o cabelo dela. Para ele o cabelo um pouco desmanchado, para ele o cabelo estava num tom seco, né, do calor do travesseiro. A impressão que ele tinha também é o porquê, né, da sua pele ser tão branca. Da mesma forma, os movimentos que a personagem ela dava, então ele observa, para ele era um movimento lento, já um movimento suave, totalmente diferente, por exemplo, da descrição objetiva, né? A descrição objetiva ela faz, como foi citado anteriormente, características mais concretas, certo? Não há exatamente uma reflexão, não há um aprofundamento dessas características, certo? Aqui na subjetiva nós temos um aprofundamento subjetivo real, né? Ele aprofunda essa descrição que ele faz. Aqui na objetiva não, quanto mais objetivo for, melhor, né? O nome ele já diz muito.
Então, aqui no exemplo, ele coloca a vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75 m, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então, ele não aprofunda, né, na questão da subjetividade essas descrições. Ok? Se não há um aprofundamento, no caso, é objetiva. Então, aqui é só mais um resumo para depois vocês darem uma lida. Ele resume muito bem o que nós falamos. E espero que tenha ficado entendido que é um gênero descritivo.